Oi, gente! Meu nome é Emily e hoje vamos falar um pouquinho sobre realmente é verdade que os médicos são tão gordofóbicos assim? Então, gente, hoje eu vou aqui falar sobre a minha experiência quando, tanto no processo antes e no processo da bariátrica e depois, se realmente teve tanta essa gordofobia, mas tô falando da minha experiência, não tô falando de todos os médicos. E eu também posso falar um pouquinho assim sobre os médicos assim em si, porque eu faço medicina também. Então, vamos lá. Antes de eu fazer a bariátrica, eu já tava ganhando peso, né? Lógico, né, que não é de um dia pra noite que você tá fazendo bariátrica, né? Vamos pôr aí mais ou menos um ano. E antes disso, nenhum médico, em nenhum momento falou nada assim pra mim. Eu acho que o único médico que me falou alguma coisa foi o gastro, que eu tinha aqui na Argentina, que ele chegou pra mim e falou assim, ah, não, você tá com uma pequena hérnia, você tá com uma gastrite, então você podia melhorar sua alimentação, se você emagrecer, que eu acho que pela sua idade é super fácil, emagrecer, fazer uma dieta aí, e aí vai melhorar seu sono, vai melhorar essas coisas, tipo, tranquilo, normal, porque meus exames também não dava nenhuma alteração, não dava nada no colesterol, não dava nada no açúcar, tranquilo, normal, nada demais. E tipo assim, era uma coisa que tava me incomodando. Se o médico me falasse assim, ah, vou te dar um remédio, vou te fazer alguma coisa, tipo, beleza, ia adorar. Só que eu ainda não tava, tipo, eu tava com sobrepeso, não tava nem não tava tão obesa, mas eu tinha que emagrecer pra poder melhorar. Só que no momento não era tanto minha prioridade, eu só tava com a cabeça na faculdade, faculdade, então, mas foi deixando, foi levando. E aí, entrou a pandemia, que aí todo mundo engordou, claro, né? Ficou em casa sem fazer nada. E todo mundo começou a inventar que queria fazer um monte de receita. Entrou o TikTok. E aí a gente foi fazendo um monte de receita, pão, carboidrato e sentado em cima da cama, vendo série, vendo filme. E aí todo mundo engordou, né? Todo mundo já sabe essa história. Aí começou a ficar pior a minha situação, comecei a vomitar sangue, então meio que começou meio que preocupar, só que eu não podia ir nos médicos, porque só podia ir nos médicos por conta se tivesse com Covid, e eu não tava, e eu não tinha como marcar médico, não tinha como fazer nada. Resumindo, continuei na mesma, em casa. Aí, eu fui pro Brasil, e eu não tinha intenção nenhuma de fazer bariátrica. Foi em 2021, de 2020 pra 2021. Eu não tinha intenção nenhuma de fazer bariátrica. Aí eu fui passar nos médicos de rotina e o único que não era de rotina era o gastro, porque eu tava muito mal mesmo, eu não tava conseguindo dormir, ficava vomitando sangue e sempre era de noite, tipo, ah, não, come coisa mais leve. Eu poderia não comer que eu ia vomitar. Não tinha um dia que eu não vomitasse. E todo mundo achava que era gastrite, refluxo e, sei lá, mil e uma coisas e não era. Aí eu fui e comecei a marcar os médicos no Brasil, porque lá já tava dando pra marcar e aqui ainda não tava dando pra marcar assim, era muito difícil, datas muito longe. E aí comecei a ir nos médicos. E a partir do momento que eu não cheguei e falei, eu quero fazer bariátrica, nem nada do tipo, ninguém me falou nada. Então eu comecei. Primeiro eu fui num gastro lá, X, e aí ele simplesmente, tipo, não falou nada sobre fazer bariátrica, ele só falou. Você tem uma hérnia, essa hérnia aqui você pode emagrecer, ou você pode fazer cirurgia, normal, tranquilo. E aí, quem me deu a ideia de fazer bariátrica foi minha irmã, e eu não gostei muito da ideia, eu falei assim, eu não tô tão gorda assim, porque eu tinha na minha cabeça só quilos mortais, e pronto. Mas não, as coisas não são bem assim.
Aí eu comecei a pesquisar médico só de bariátrica. E isso tudo foi entre um mês, mais ou menos, um mês e meio. Porque eu fui de férias pro Brasil, não tinha pressão nenhuma de fazer cirurgia e inventei de fazer cirurgia. Aí eu comecei a ir nos médicos. Aí eu fui numa doutora que é aqui, ela é gastro e também ela faz a cirurgia, né? Porque tem uns que que é só gastro e não faz cirurgia, mas ela é os dois. Então já fui nela e aí ela já me passou todos os exames, a endoscopia, exame de sangue, essas coisas, todos os exames, né? Que precisa. E todos os médicos que eu precisava da carta pra fazer a cirurgia, né? Aí, como ela é da bariátrica, eu acho que a gente não pode nem falar tanto assim, porque ela já trabalha com pessoas que... Não com pessoas, não, só com pessoas que está acima do peso, que tá com obesidade mórbida, então já tem mais um cuidado assim. Eu vou mais focar nos outros médicos. Eu fui no... Primeiro gente... quer dizer, primeiro não, né? Você tem uma lista lá. Aí eu fui no cardiologista. O cardiologista que eu fui, aí eu falei que eu queria fazer bariátrica e tal. Aí ele falou assim: ah, mas seus exames estão ótimos, você poderia tentar fazer uma dieta. Mas você já tentou fazer alguma dieta, fazer alguma coisa? Aí eu falei que eu já tinha tentado, que eu também tava engordando bastante por conta dos remédios, né? Da depressão que eu tomo. E aí ele falou assim: ah, não, então pode tentar. Foi super simpático, falou assim: se realmente é o que você quer, vou te dar a carta. Nenhum momento teve nada assim. Tranquilo, super tranquilo. Aí eu passei por uma nutricionista. Essa nutricionista realmente eu não gostei, porque todo mundo tem na cabeça que todo mundo que tá acima do peso é porque come hambúrguer, toma refrigerante, come chocolate, toma sorvete todo dia, o tempo todo. Porque toda vez que eu ia lá, ela simplesmente falava: ah, você sabe que quando você fizer bariátrica, você não vai ficar podendo tomar refrigerante, né? É líquido, mas não é refrigerante. Você só vai poder tomar sopa, você só vai poder tomar água, não sei o que, não sei o que. Gente, eu sou uma pessoa que eu nem gosto de refrigerante assim. Se eu tomar refrigerante, é sem açúcar. E antes de fazer a cirurgia, eu já não gostava tanto de refrigerante. Eu gosto de suco. O suco, sim, aí tudo bem. Mas quando você faz a bariátrica, você pode tomar um suquinho bem ralo, um Gatorade, super tranquilo. E meio que ela dava a entender que eu só comia hambúrguer, chocolate e não sei o que, essas coisas. Não, eu engordei mesmo, tipo, de comer comida. Eu gosto de comida mesmo, comida de verdade, não gosto tanto, tipo, ai, meu Deus do céu, vou ficar comendo McDonald's, Burger King o tempo todo, tanto que eu nem gosto tanto desse hambúrguer, assim, eu gosto de hambúrguer, se for comer hambúrguer, vou comer hambúrguer artesanal. Só que ela sempre dava a entender que eu não ia conseguir, que quem tá acima do peso só come essas coisas. Eu acho que foi o único que eu realmente me senti desconfortável, não gostei. E depois eu vou contar a situação também que aconteceu com ela depois da bariátrica. Esse aí foi antes de eu fazer. Aí eu não gostei dela. Mas era pelo plano de saúde, né? E como eu tava com o tempo corrido, eu não tinha tempo de ficar procurando vários, porque eu já tinha ligado pra vários e a única que tava super disponível era ela. Aí teve a psicóloga. A psicóloga, ela em momento nenhum foi invasiva, só que ela meio que, tipo, ela faz muitas perguntas pra você, não pra você querer desistir, mas pra ela poder ver qual é o objetivo que você quer com a cirurgia e se você realmente
vai conseguir psicologicamente, tipo assim, se você está preparado pra passar por essa situação, porque não é uma situação fácil se você não tá preparado, se você não tem um apoio em casa, se todo mundo na sua casa estiver comendo hambúrguer, comendo sorvete, comendo, sei lá, a sua comida favorita, comendo sushi, que é minha comida favorita, aí comendo sushi, e você não vai poder comer, se você vai ter esse posicionamento de não comer, porque é muito perigoso você comer quando você não pode. E ela foi super tranquila e ela também falou muita coisa, assim, se eu tava preparada, pra mudança na minha vida, na mudança no meu corpo, pra mudança em tudo. Ela foi super essencial. Eu digo assim que o psicólogo é super essencial, eu acho que é a base de todo mundo, que todo mundo que quer fazer a cirurgia bariátrica tem que passar no psicólogo para ter esse acompanhamento, porque ela vai te ajudar no processo de antes, durante e depois. É muito importante mesmo. E no meu caso eu tive que passar pelo psiquiatra, porque eu faço já acompanhamento antes, então só foi um acompanhamento a mais. Então, tipo assim, antes não tive problema nenhum, super tranquilo. Depois, eu posso dizer que, de novo, o único problema que eu tive foi com a nutricionista. Tanto que depois eu mudei de nutricionista, pra mim foi horrível. Eu acho que... Eu acho não. Foi em uma semana que eu tinha feito a cirurgia, eu acho que eu tinha perdido 8 quilos, ou eu tinha perdido 7, 1 quilo por dia, tipo, eu tava super, super, super feliz. Tava fazendo tudo que minha cirurgiã já tinha falado. Tanto que a minha cirurgiã, ela tinha liberado qualquer tipo de Gatorade. Qualquer tipo de Gatorade. Ela tinha falado também que eu poderia tomar alguns tipos de suco que não fosse ácido, tipo laranja, morango, eu não poderia. Mas que fosse também diluído. E o que é que eu tava fazendo? Tava tomando suco de manga, que ela tinha liberado, com goiaba ou mamão com goiaba, mamão com... essa mistura com um pouquinho de whey, porque o whey com água, que a gente não pode tomar leite, é horrível. E tem que ser o whey isolado. E não me descia de jeito nenhum e eu precisava tomar, então minha mãe fazia isso, e como eu fiz no verão, ela botava no cubinho de gelo e eu tomava isso. Desculpa, gente. E aí... Nossa. E aí eu tomava como se fosse sorvete e, tipo, funcionava muito, porque a comida gelada era, tipo, era o que me ajudava. Tudo que era gelado me ajudava. Eu não conseguia tomar sopa, porque também me empanturrava mais rápido. E eu ficava com muito calor. E tava muito calor. Lá em Santos faz muito calor no verão. Então, eu preferia tomar tudo gelado, tipo suco, Gatorade, essas coisas. E aí eu cheguei nela, ela falou assim, você só perdeu isso? Desse jeito aí você não consegue perder o esperado por 6 meses. Aí eu já comecei a ficar, né, mal. Aí ela, o que é que ela tá comendo? Aí eu comecei a falar. Ela, não, eu não quero que você fale, não. Eu quero que sua mãe fale o que é que você tá comendo. Porque você pode mentir. Aí eu, tá. Aí minha mãe falou as coisas que eu tava comendo. Ela falou assim, vocês acham que é assim, Só porque fez bariátrica agora pode comer todas as frutas. Vocês escolheram logo as frutas mais calóricas que tem. Você tem que tomar suco de limão. Sendo que você não pode tomar suco de limão. Você acabou de fazer uma bariátrica. E ainda no começo você tem que tomar um omeprazol pra poder fazer a proteção do estômago. Aí beleza. Ela mandou lá. Cortou, tipo assim, praticamente tudo que eu tava comendo. E falou que o caldo que minha mãe devia estar fazendo era com carne gordurosa, que tinha que fazer com frango ou com um peixe super magro, e coar tudo, e passar, depois de coar, passar no negócio de papel e não sei o que pra tirar toda a gordura. Horrível. Aí eu já saí de lá chorando. E aí no outro dia, por coincidência, eu tinha o retorno com a minha cirurgiã também. E aí eu fui lá e eu falei pra ela, da nutricionista. E aí ela falou assim, não, tá errado? Seu peso tá ótimo.
1 quilo por dia, tá perfeito. Não tem nem o que reclamar. E você tá comendo, você tá comendo pouco, você tem que comer outras coisas, tem que ter mais variedade. Ela falou assim, você não tá tomando Yakult? Aí eu falei, não, ela falou que não podia de jeito nenhum. Ela mandou tomar suco de limão, ela mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Ela, não é assim. Você precisa se alimentar. Porque se você não se alimentar, você vai ficar muito fraca. Você ainda tá com um pouco de reserva de antes. Então, o que é que eu fiz? A nutricionista que trabalhava junto com a minha cirurgiã, comecei a ir com ela. E aí eu vi a diferença. Ela sempre fala, não pese os alimentos. A gente não tem que pesar. A gente tem que sempre visualizar a nossa quantidade. Porque a gente se acostuma a sempre pegar um prato grande e botar o máximo que der. Não. A gente tem que começar com um prato menor, com um garfo menor, tudo menor, pra gente se acostumar com a quantidade menor. Porque a gente vai botar uma quantidade grande no prato, a gente não vai conseguir comer. E a gente sempre tem que ter muita variedade. E nos meus caldos ela já mandou botar abóbora, batata, cenoura, brócolis, só que de coar. Só que tudo do caldo ia ficar pra mim. Eu ia conseguir me alimentar. E falou que o cubinho das frutas era perfeito. Era como se fosse geladinho. Só que ao invés de fazer no saquinho, a gente fazia na cuba. Ela falou que tava perfeito, que ainda misturava com whey. Que ninguém consegue tomar whey, que ela até ia passar pra outros pacientes dela sobre isso, que isso era muito bom. Então, foi o único que eu passei assim, que realmente pra mim foi muito frustrante, porque na minha primeira semana eu já fiquei muito mal assim. Só que graças a Deus eu mudei. Eu acho que é muito importante você ter um nutricionista bom assim, que te dê muita variedade de alimentação. E eu acho assim que, falando como estudante assim de medicina e tal, é muito importante todo mundo entender que a obesidade é um risco muito grande, que, por exemplo, uma pessoa, o peso dela ideal é 60 quilos e a pessoa tá com 120, 100. Em 1 ano, ok. 2 anos, ok. Mas em 10 anos, 5 anos, a pessoa com esse sobrepeso, o seu órgão está programado para trabalhar para uma pessoa de 60 quilos. E ela está trabalhando para uma pessoa do dobro, de 120. Então, o seu batimento vai aumentar. Vai ter que bater mais o coração, vai ter que circular mais sangue para poder ir na periféria do corpo. E os seus órgãos vão trabalhar mais, então seus órgãos vão ficar mais cansados, então seus órgãos vão envelhecer mais. Você pode ter diabetes, hipertensão alta, muitas outras coisas que a gente não tá falando só de exames médicos, mas também da vida. Eu posso falar por mim, eu não dormia direito por conta da minha hérnia e também por causa do peso, né? Eu não conseguia baixar, pra nada, porque começava a doer minha hérnia. E aí eu já queria vomitar, subir escada, nem pensar, fazer exercício, pra mim eu ficava cansada muito rápido. Então a gente tá falando mais sobre bem-estar da pessoa, de viver, de ter uma vida melhor, de viver melhor, de fazer as atividades normais, de subir uma escada, abaixar para pegar uma coisa, amarrar um sapato, vestir uma roupa, se você tiver filho, brincar com seu filho, qualquer coisa assim, coisas normais, coisas pequenas que às vezes a gente não pensa tanto, só que às vezes é necessário ser falado por algum médico, mas eu sempre acho que tem que ter sutileza e delicadeza, não chegar e falar assim, você tá gordo e você vai morrer amanhã. Não, você tem que chegar e falar, explicar toda a situação, que a partir daquele momento que você tá sabendo daquela informação, é uma decisão sua. Você querer fazer uma bariátrica, querer fazer uma dieta, melhorar sua alimentação, é uma decisão sua e só uma decisão sua, ninguém pode fazer isso por você. O médico só tem o direito e o dever de te explicar a situação do que a obesidade vai fazer com você
daquele momento que você tá sabendo aquela informação, e que já tava fazendo com você antes, mas daquele momento que você recebeu a informação, você vai saber daquilo ali pra frente, o que ela vai fazer com você. Então, eu acho que, pelo menos posso falar da minha experiência, só aquela nutricionista mesmo ali, que eu acho que ela já tinha um estereótipo sobre a obesidade, que eu acho que não é o certo, que nem todo caso é o mesmo caso. E eu acho que a gente tem que sempre visualizar aquilo, se a gente se ofendeu com aquilo e viu que daquela forma que foi tratado não é a correta. Claro que fazer uma reclamação, a gente pode reclamar e no conselho, no médico ou na clínica que o médico trabalha, no hospital que o médico trabalha, a gente pode reclamar, a gente tem que reclamar pra não acontecer com outras pessoas. E também às vezes a gente tem que entender que se o médico falou que aquilo ali é um risco, que aquilo ali é realmente complicado, a gente também tem que entender isso, que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então nem tudo que o médico vai falar vai ser gordofobia, e a gente tem que focar e priorizar sempre na saúde e ver o bem-estar. É isso, resumindo. E pela minha experiência, eu não passei nenhum tipo de gordofobia. E pela experiência também de outras pessoas, nunca ouvi falar assim, tipo, de perto, assim, com pessoas que eu conheço. Mas é sempre bom frisar. Se o médico falar que você tá com risco, que você pode ter tal doença, tal isso, tal aquilo, escute seu médico. Ele tá certo. E você, tomando uma atitude de melhorar a sua vida, você pode estar prolongando sua vida e também, às vezes, inspirando outras pessoas da sua família a tomar essa mesma atitude. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar like e também ir lá no meu Instagram e me seguir.